Perspectivas. Entrega de frutas, bradei ao entrar no quarto. Olá! Pensei que você viria mais cedo, ela disse, colocando de lado uma revista que estava lendo. Eram quase 10 horas da noite. Eu estava bastante atrasado porque havia passado na casa de um amigo antes de ir ao hospital. Ficamos conversando e eu perdi a hora. Desculpe-me pelo atraso. Como combinamos, hoje não estou aqui como médico, mas antes de assumir meu papel de visitante, deixe-me saber como você está. Teve algum episódio de tosse ou febre? Nem tosse nem febre. Estou muito bem, obrigada. Coloquei o pacote que havia trazido sobre a mesa. Trouxe-lhe algumas frutas. Pretendia trazer uma pizza também, mas depois achei que não seria muito adequado. Obrigada, comeremos pizza numa outra ocasião. Que frutas você trouxe? Uvas e maçãs. Então vamos comer uvas. Você já jantou? Comi um lanche na casa de um amigo antes de vir para cá, respondi. Ótimo, as uvas serão uma excelente sobremesa. Você se importa em prepará-las para nós? Terei muito prazer. Abri o pacote, peguei 2 cachos de uva e lavei-os. Entreguei um a ela e me acomodei na cadeira com o outro. E então, qual é o tema da aula de hoje? Perguntei, antes de colocar uma uva na boca. Ela franziu a testa. Primeiro vamos ver se você aprendeu algo da aula anterior. Fale-me sobre a figura que lhe mostrei ontem. O quadrado e 2 diagonais? Sim, é uma das possibilidades, disse. Peguei um pedaço de papel e comecei a reproduzir a figura, ganhando tempo para me relembrar. Bem, aprendi a ver o mesmo desenho de modos diferentes. Consegui vê-lo como um problema de geometria, um envelope, uma ampulheta e uma porteira. Acho até que com o tempo encontrarei outras possibilidades. Enquanto eu desenhava, ela olhava interessada para suas uvas. Parecia uma criança com um novo brinquedo. As possibilidades são infinitas. O único limite é até onde queremos ir, murmurou para si mesma. O que mais pode ser visto nesse desenho? Como um aluno esperto diante de um problema difícil, eu tentava aproveitar a distração da professora para obter uma resposta sem precisar pensar a respeito. Ela percebeu minhas segundas intenções. Nada como conseguir tudo sem trabalho, não é? Você continua querendo colecionar mapas e ainda não tomou coragem para empreender suas próprias viagens. Tenha um pouco de paciência comigo. Prometo me esforçar. Mas estamos numa noite de sábado e meu cérebro não funciona bem nessas condições. Ajude seu pobre aluno. Que outra possibilidade posso ver neste desenho? Balbuciei, fingindo sofrimento. Ela retirou uma uva do cacho e saboreou-a com toda a calma do mundo antes de responder. Uma pirâmide vista de cima? Olhei para a figura e lá estava a vista aérea de uma pirâmide. Uma pirâmide vista de cima, é claro! Uma pirâmide vista de cima. Como é que não havia percebido antes? Imagens de desertos, camelos e tendas árabes surgiram em minha mente. Eu estava fascinado com aquele jogo. Como era possível o mesmo desenho transformar-se em uma coisa tão diferente? Tornei a desafiá-la. Muito bom. Será que ainda existe alguma outra possibilidade neste desenho? Essa figura é como nossas vidas. Há infinitas possibilidades. Nós é que determinamos quantas e quais queremos ver. É um poder que todos nós possuímos. Podemos usá-lo ou não. Fiz cara de que não estava acreditando. Achava que ela tinha esgotado seu repertório e estava blefando. Ela percebeu minha incredulidade e, sem desviar o olhar de suas uvas, que segurava, balançou a cabeça. Muito bem. Vou lhe dar mais uma possibilidade, mas se quiser outras, terá de consegui-las sozinho, combinado? Combinado. Então tente um corredor
bem comprido, um corredor infinitamente longo. Um corredor? Olhei para o desenho e a pirâmide havia se transformado num longo corredor. Lá estavam as paredes, o teto e o piso, seguindo até o infinito. Não contive minha surpresa. Você é uma bruxa de verdade, não é? Sou como o desenho. Posso ser uma bruxa, uma princesa, uma camponesa. Talvez preferisse ser uma fada. As bruxas não são bem vistas pela maioria das pessoas. Entretanto, uma bruxa é mais compatível com a forma na qual você me vê. Então, continuarei sendo uma bruxa, declarou divertida. Acenei a cabeça, concordando. Ela levantou-se da cama e postou-se na minha frente. Essa nossa capacidade de transformar o que vemos é a base de uma vida produtiva e repleta de bons momentos. Contudo, muitas pessoas não utilizam esse poder, enxergam apenas uma possibilidade e passam a vida reclamando de limitações que na realidade não existem. Andou um pouco pelo quarto antes de continuar. Tudo pode ser comparado a este desenho, concluiu apontando para a folha de papel. Gostaria muito de concordar com você, mas me parece só um método para fugir dos problemas. Não dá para olhar para algo ruim e simplesmente transformá-lo em algo bom. Pelo menos eu não sei como fazê-lo. Não existe nada bom nem ruim. Nós é que rotulamos as situações de boas ou ruins, segundo as nossas crenças. A mesma situação pode ser encarada como boa por uma perspectiva e ruim por outra. É isso que a brincadeira com o desenho nos ensina. Gostaria de ver isso na prática. Dê-me um exemplo. Ela suspirou antes de responder. Sempre relutando em tentar sozinho. Quer ter tudo mastigadinho, não é? Voltou para a cama e cobriu-se com o lençol. Vou providenciar alguns exemplos práticos para você, mas ficará por sua conta entendê-los, para todas as outras áreas da sua vida. E quando será essa aula prática? Você saberá quando for a hora, não se preocupe. Arrumou o travesseiro e deitou-se, preparando-se para dormir. Obrigada pela visita e pelas frutas. Não quero ser indelicada, mas amanhã terei um dia cheio e gostaria de dormir agora. Deseje-me uma boa noite de sono e vá aproveitar essa linda noite de sábado. Volte aqui amanhã pela manhã. Levantei-me, beijei-a carinhosamente no rosto e recomendei-lhe bons sonhos. Obrigada pela aula. Obrigada pela companhia. Apague a luz ao deixar o quarto. Interpretações. Fui para casa pensando em tudo o que havíamos conversado. Ela mudara por completo meu conceito de envelhecer. Se eu chegasse a uma idade avançada, gostaria de estar tão ativo quanto ela. Talvez, como ela havia dito, não existiam coisas boas nem ruins. Lembrei-me de um padre do colégio em que estudei. Temos de ser bom como as plantas. Quando caírem porcarias sobre nós, devemos transformá-las em adubo e usá-lo para crescermos ainda mais fortes. Ele sempre dizia. Lembrei-me também de um caso que aconteceu com um amigo. Certa vez sua esposa precisou sair durante a tarde de um domingo e deixou-o tomando conta de 2 filhos. Uma menina de 5 e um menino de 4 anos. 2 pequenos furacões, com toda aquela energia inesgotável das crianças. Era uma missão desafiadora, pois ele nunca havia assumido tal cargo sozinho. Para complicar, a decisão do campeonato de futebol ia ser transmitido pela TV e ele pretendia assisti-la a qualquer custo. Meia hora após a saída da esposa, ele já sentia totalmente esgotado. As crianças corriam pela casa, subiam e desciam as escadas, espalhavam brinquedos e gritavam. Um verdadeiro terremoto de grandes proporções. Claro que ele tentou estabelecer acordos, mas seu esforço de paz foi devidamente ignorado.
A partida de futebol estava começando na TV e o garotinho, não satisfeito com a anarquia já instalada, decidiu ligar o equipamento de som no volume altíssimo. Buscando resolver a situação sem violência, meu amigo tentou convencer o filho a diminuir o volume. Foi em vão. Testando os limites do pai, o garoto aumentou ainda mais o volume e riu sadicamente. Vendo-se arrastado pela catástrofe, meu amigo perdeu a paciência e fez algo que nunca havia feito antes. Levantou-se irritado do sofá e pôs o filho de castigo. Colocou uma cadeira em frente à parede e mandou-o ficar sentado lá, em silêncio absoluto. O menino obedeceu e, ainda segurando um carrinho de plástico, sentou-se sem reagir. Depois disso, a casa ficou um sossego e ele pôde assistir ao jogo sem mais problemas. Entretanto, a paz foi tanta e o futebol tão emocionante que ele se esqueceu do filho. Só se lembrou do castigo no fim do intervalo, quase 1 hora depois. Quando isso aconteceu, ele pulou do sofá, como se um alarme tivesse disparado em sua cabeça, e correu arrependido para o local onde deixara o filho confinado havia tanto tempo. O menino estava lá, quieto e concentrado em seu carrinho de plástico. O diálogo que se seguiu foi mais ou menos o seguinte: "Pronto, já pode sair do castigo agora", disse meu amigo, tentando manter a autoridade, mas sentindo um aperto no coração pela punição exagerada. E o menino, ainda entretido com o carrinho, respondeu: "Ah, pai, eu quero brincar mais aqui no castigo." O mais engraçado é que sua irmãzinha, ouvindo o que estava acontecendo, pediu para participar. "Pai, posso brincar no castigo também? Eu quero brincar no castigo", disse, já arrastando outra cadeira de frente para a parede e sentando-se ao lado do irmão. Quando ouvi essa história, achei-a brilhante. O garotinho havia transformado uma situação desfavorável numa divertida brincadeira. Ao relembrá-la, percebi que era um exemplo perfeito do que a bruxa tentava me mostrar. Podemos transformar nossas vidas apenas alterando a perspectiva pela qual encaramos os problemas, convertendo situações aparentemente ruins em bom adubo. Os alquimistas sempre buscaram método para transformar metais comuns em ouro, mas talvez a grande obra seja essa nossa capacidade de transformar as situações desfavoráveis em momentos preciosos, inspiradores e divertidos. Naquela noite, comecei a sentir o ranger de algumas portas da minha alma, há tanto tempo fechadas, se abrindo. Anjos. No domingo pela manhã fui visitá-la novamente. Quando entrei no quarto, ela estava fora da cama e vestiu uma roupa leve, muito colorida. "Bom dia", cumprimentei-a. "Bom dia, está pronto para sua aula prática?" Cocei a cabeça como se tivesse esquecido de trazer o caderno com a lição de casa. "Já? Não sabia que a aula prática seria hoje." "O dia está lindo, não temos 1 minuto a perder, vamos." Pegou a sacola que estava sobre a cama e dirigiu-se para a porta. "Ei, espere! Você está internada! Não pode sair do hospital assim!" exclamei, já começando a entrar em pânico. "É claro que posso! Além do mais, vou levar o médico comigo." "E aonde você pensa que vamos?" "À praia." Ela colocou a sacola no ombro e olhou em volta para ver se não estava esquecendo algo. "Não podemos sair do hospital assim. Você ainda não teve alta. É preciso preencher o... Não se preocupe. Minha saúde está excelente. Preciso ir ao litoral hoje e podemos aproveitar para passear um pouco pela praia. Prometo que irei me comportar." Ela aproximou-se de mim e sussurrou: "Onde está o seu carro?" "Meu carro? Está no estacionamento do subsolo. Mas acho que..." balbuciei, procurando algum argumento para fazê-la desistir. "Venha", disse puxando-me pela mão. "Temos muitas atividades para hoje. Podemos conversar no caminho." Fui conduzido ao elevador sem reagir. Só me lembro de ter dito: "Estamos saindo", quando passamos pelo posto de enfermagem e da imagem da enfermeira boquiaberta, sem entender o que estava acontecendo.
No minuto seguinte, estávamos no carro, saindo da garagem do hospital. Vamos mesmo à praia? Perguntei, numa última tentativa de voltar à realidade. Relaxe, às vezes precisamos sair da rotina. O imprevisto é o tempero da vida, ela respondeu, afivelando o cinto de segurança. Seguindo seu conselho, tentei relaxar. Afinal, não havia nenhum mal em ir à praia numa linda manhã de domingo. O máximo que poderia acontecer era o diretor do hospital descobrir e me demitir. Mas se não pudéssemos fugir da rotina de vez em quando, de que adianta tanto trabalho? Trouxe as uvas que sobraram para comermos na viagem. Quando quiser, é só pedir, ela avisou. Remexeu em sua sacola e tirou um chapéu de tecido e colocou na cabeça. Em seguida, pegou seus óculos de sol. Com aquela roupa colorida, chapéu e óculos escuros, ela parecia uma adolescente. Era muito diferente das outras pessoas idosas que eu conhecia. Novamente pensei que se conseguisse chegar aos 86 anos, gostaria de ter um espírito jovial como o dela. Percorremos as ruas tranquilas, atravessando a cidade em direção à estrada. O céu estava azul e apenas algumas nuvens preguiçosas moviam-se com o vento. Sem o trânsito costumeiro, estava muito agradável dirigir naquela manhã de domingo. Faltava pouco para chegarmos à avenida que nos levaria à estrada, quando um carro velho e mal cuidado entrou na nossa frente numa velocidade digna de uma tartaruga. A rua era estreita e os carros estacionados em ambos os lados me impediam de ultrapassá-lo. Ah! Esse imbecil está muito devagar. Será que ele não percebe? Rosnei. Você acha isso ruim? Claro que é ruim. O idiota está atrapalhando todo o trânsito, resmunguei irritado. Alguns carros já se enfileiravam atrás de nós. Logo, alguém iria começar a buzinar. De repente, apareceu uma chance e consegui ultrapassá-lo. Foi uma manobra arriscada, mas bem sucedida. Repare no motorista, disse ela. O que acha dele? Olhei pelo espelho do retrovisor. O motorista faz um par perfeito com o carro. O homem tinha uma barba rala e cheia de falhas. Seu cabelo era mal cuidado e engordurado. A camisa estava suja e amassada. Parecia um mendigo motorizado. É uma tragédia, respondi. Não sei o que está pior, se é o carro ou o motorista. Pode ser o disfarce ideal de alguém muito importante, você não acha? Um disfarce? Como assim? Antes que ela pudesse me responder, um enorme caminhão saiu de estacionamento no fim da rua e começou a manobrar, bloqueando a passagem. Diminuí a velocidade até parar. Ai, hoje deve ser o dia dos idiotas. Será que ele não podia ter esperado nós passarmos antes de sair? Parece que estão querendo nos segurar, não é? Desculpe-me. Não tenho costume de me irritar ao dirigir, mas hoje estão abusando da minha boa vontade. Você reparou no motorista do caminhão? Perguntou, chamando a minha atenção. Era um sujeito gordo, meio careca e com expressão de pouca inteligência. Usava uma camiseta vermelha, sem mangas e tinha uma tatuagem no ombro esquerdo. Mais um idiota, desabafei. Ela tocou a aba do chapéu com o dedo indicador. Talvez seja outro disfarce, disse rindo. Fiquei sem entender aonde ela estava querendo chegar com aquela história dos disfarces, mas pressenti que logo ela iria me contar, então permaneci em silêncio. O caminhão terminou a manobra e virou na primeira esquina, deixando o caminho desimpedido. Ela retomou a conversa. Você achou ruim o carro vermelho e o caminhão terem nos atrapalhado, não é? Claro que sim, respondi, ainda tentando disfarçar minha irritação. Então vamos à sua aula prática. Vamos transformar situações ruins em boas. Ajeitou-se no banco, virando-se para o meu lado. Suponha que seu anjo da guarda exista. Imagine que ele seja capaz de prever as situações de perigo. Assim, como um bom anjo, ele deve protegê-lo e impedir que você se prejudique, não é?
Ela ajustou as mãos e entrelaçou os dedos. Vamos supor também que o seu anjo não possa aparecer para avisá-lo, pois isso seria contra as regras angelicais, mas que lhe fosse permitido usar disfarces para interferir em seu caminho. Fez uma pausa para certificar-se de que eu estava acompanhando a história. Ao perceber um perigo adiante, ele poderia se transformar no motorista, dirigindo um carro caindo aos pedaços e entrar na sua frente para atrasá-lo. Ou no caminhoneiro que decide manobrar no exato momento em que você está passando. Desse modo, quando você for liberado, o perigo não existirá mais. Comecei a sorrir e ela prosseguiu. O semáforo que fecha bem na sua vez de passar, o elevador que demora uma eternidade, um pneu furado, o telefone que não funciona, uma chuva inesperada. Tudo isso pode ser obra do seu anjo da guarda para atrasá-lo um pouco e salvá-lo dos acidentes. Já pensou nisso? Olhei admirado para ela e percebi uma piscadela por cima dos óculos escuros. Explodi numa gargalhada. Era realmente genial. Eu ia começar a falar, mas ela apontou algo. Veja, lá está um exemplo de como trabalham nossos anjos da guarda. Pare o carro para podermos ver melhor. Ela indicava um grupo de crianças que brincavam de pular corda numa praça. Estacionei e ficamos observando. 2 crianças giravam a corda e as outras esperavam a vez de entrar para pular. Eu não estava entendendo qual era a relação daquelas crianças com a história dos anjos da guarda, mas já estava me acostumando com as suas excentricidades. Ela começou a explicar. Para pular a corda, é preciso saber o instante exato de entrar. Se estiver adiantado ou atrasado, ela baterá no seu pé. E para saber qual é o momento certo, é preciso sentir o ritmo da corda e entrar em ressonância com ele. Uma menininha começou a se preparar para entrar. Observe o que ela está fazendo, ela sugeriu. Prestei mais atenção. A menininha aproximou-se, olhando fixamente o movimento da corda. Seu corpo começou a oscilar no mesmo ritmo. No instante seguinte, ela entrou e começou a pular. Contou 10 saltos em voz alta e saiu, passando a vez para a próxima criança. E então, o que essa brincadeira tem a ver com o trabalho dos anjos da guarda? Perguntei. Ela virou-se para mim. O universo possui um movimento semelhante ao da corda. Os antigos chineses batizaram esse ritmo de Tao. Quando respeitamos, tudo em nossa vida funciona maravilhosamente bem. Nossa saúde é boa, prosperamos nos negócios, fazemos boas amizades, dormimos felizes e acordamos dispostos. A vida torna-se fácil, leve e divertida. Ela fez uma pausa e suspirou antes de prosseguir. No entanto, às vezes saímos do ritmo, queremos pular a corda no momento errado, apontou às crianças. É isso que nosso anjo sabe. Ele conhece o ritmo da corda universal. Então, para evitar que ela bata em nossos pés, tenta nos atrasar até chegar uma nova oportunidade. Às vezes, conseguimos driblá-lo e insistimos em permanecer fora do ritmo. Como quando arrisquei ultrapassar o carro vermelho que estava em nossa frente, murmurei. Ela sorriu, concordando. Ainda bem que seu anjo foi rápido e conseguiu arranjar um caminhão para detê-lo. Nem sempre eles conseguem ser tão eficientes. Fiquei alguns segundos olhando para ela. Você é a única, sabia? Espero que de agora em diante você seja capaz de descobrir sozinho as manifestações do seu anjo e pare de chamá-lo de idiota. Vou tentar, mas devo admitir que ele é um mestre nos disfarces. Todos eles são, por isso são anjos. Pegue as uvas, vamos brindar aos nossos anjos, sugeri. Liguei o carro e seguimos até a estrada, comendo uvas. No próximo vídeo, entraremos no capítulo Grupos.